Você já ousou imaginar? Não apenas a chuva, não apenas a inundação, mas um mundo submerso, um planeta afogado sob o peso de suas próprias transgressões. E flutuando sobre este abismo aquático, um colosso de madeira, uma silhueta solitária contra um céu de chumbo, a Arca de Noé. Mas o que realmente sabemos sobre esta embarcação lendária? Como era a Arca de Noé por dentro? Era uma simples caixa flutuante, um refúgio improvisado? Ou uma maravilha de engenharia ancestral, divinamente concebida para custodiar o sopro da vida? Prepare-se. Vamos adentrar os mistérios da Arca, desvendar o segredo da Arca de Noé e confrontar a verdade por trás da sobrevivência dos animais e da humanidade. Esta não é apenas uma história para dormir, é um mergulho nas profundezas da fé, da ciência e da resiliência. As crônicas ancestrais, gravadas no livro do Gênesis, narram um tempo em que a maldade humana transbordara, e o Criador, em sua justiça e misericórdia, decretou um recomeço. A ordem dada a Noé, um homem justo em sua geração, era monumental: construir uma arca. As dimensões são precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para nossas medidas, falamos de uma estrutura com cerca de 135 a 150 metros de comprimento, mais longa que um campo de futebol, por aproximadamente 22 a 25 metros de largura e 13 a 15 metros de altura. Feita de madeira de gofer ou cipreste e selada por dentro e por fora com betume, piche, para garantir sua impermeabilidade. A própria natureza da madeira de gofer, densa e resinosa, já era uma escolha de resistência. O betume, um selante natural, protegeria contra a fúria implacável das águas do dilúvio bíblico. Mas a verdadeira genialidade, o segredo da Arca de Noé, reside em seu design e funcionamento interno. A Bíblia menciona 3 andares, ou convéses. Pense nisso. 3 níveis vastos, otimizados para uma logística de sobrevivência sem precedentes. Não era um navio projetado para navegar ou para ser veloz, mas uma embarcação de estabilidade suprema, concebida para resistir a meses de um cataclismo global. Como funcionava a Arca de Noé em sua essência? Era um ecossistema flutuante. Imagine o primeiro convés, o mais baixo, provavelmente destinado aos animais de grande porte e, crucialmente, ao armazenamento de lastro e, possivelmente, à coleta de dejetos, um sistema vital para a higiene e o equilíbrio da arca. Alguns estudiosos sugerem que este nível poderia ter um design inclinado para facilitar a drenagem. A robustez estrutural aqui seria máxima, suportando o peso e a pressão da água. Subamos ao segundo convés. Aqui podemos visualizar os compartimentos, os ninhos ou células, kinin, no hebraico original, meticulosamente arranjados. Centenas, talvez milhares deles, para abrigar a miríade de animais na arca. A questão de quantos animais cabiam na arca é um debate antigo. A resposta pode estar no conceito bíblico de espécie ou tipo, min, que é mais amplo que a classificação taxonômica moderna. Noé não precisaria de todas as subespécies, mas dos representantes de cada tipo original. Considera-se também a possibilidade de animais jovens, menores e mais fáceis de manejar terem sido os escolhidos. A logística para alimentar e dessedentar essa população era, por si só, um milagre de organização. Vastos depósitos de grãos, forragem e água potável teriam que ser metodicamente distribuídos. E o terceiro convés, o superior. Este seria o lar da família de Noé, 8 almas, mas também, possivelmente, o abrigo para criaturas menores, aves e talvez sementes e plantas. Aqui também se encontraria o Tzohar, uma palavra hebraica enigmática, muitas vezes traduzida como janela ou clarabóia. Alguns interpretam como um sistema de iluminação que percorria o topo da arca,
ou até mesmo uma fonte de luz sobrenatural. Independentemente da interpretação, a ventilação era crítica. Como garantir ar fresco para tantos seres vivos durante meses? Alguns modelos propõem sistemas de convecção natural, com aberturas estrategicamente posicionadas para criar um fluxo de ar constante, expelindo gases nocivos e trazendo oxigênio. O funcionamento da arca dependia desses detalhes sutis, mas vitais. A arca de Noé por dentro não era, portanto, uma caixa escura e caótica. Era um ambiente controlado, uma obra de engenharia surpreendentemente avançada para a sua época, ou talvez atemporal em sua concepção divina. A distribuição de peso, a resistência do casco, a capacidade de suportar ondas colossais, tudo isso aponta para um design que transcende a mera construção humana primitiva. Se a Arca de Noé existiu mesmo, sua estrutura interna era a chave para sua eficácia. Muitos questionam como a arca resistiu ao dilúvio. A forma retangular, embora não ideal para a navegação ativa, oferece grande estabilidade e volume de carga. As proporções dadas, comprimento 6 vezes a largura e 10 vezes a altura, são comparáveis às de grandes navios cargueiros modernos, conhecidos por sua estabilidade em mares revoltos. A Bíblia não descreve Noé navegando a arca, mas sim flutuando, sendo preservado. Quem construiu a Arca de Noé? Noé e sua família, guiados por instruções divinas diretas. Foi um ato de fé e obediência hercúlea, construindo por décadas sob o escárnio de um mundo que não podia, ou não queria, ver a tempestade que se aproximava. O segredo da Arca de Noé, portanto, não é apenas sobre madeira e betume. É sobre um plano divino de preservação em meio ao juízo. A disciplina para manter a ordem interna, a gestão dos recursos, o cuidado com cada vida ali presente, tudo isso fazia parte do funcionamento da arca. A vida na Arca de Noé era uma prova diária de fé, perseverança e coexistência forçada, um microcosmo da nova humanidade que dela emergiria. A arqueologia bíblica continua sua busca por vestígios, e embora reivindicações surjam esporadicamente, a prova física definitiva permanece elusiva para alguns. Mas o impacto da narrativa da Arca de Noé e do dilúvio bíblico transcende a necessidade de uma tábua de madeira em uma montanha. Ela ecoa como um símbolo de esperança, de purificação e da aliança entre o Criador e sua criação. A Arca de Noé existiu, no mínimo, como uma poderosa verdade espiritual e um lembrete da seriedade com que o divino encara o destino humano. Ela nos ensina sobre preparação, sobre ouvir o chamado quando o mundo ensurdece, sobre a coragem de ser diferente. A Arca de Noé por dentro guardava mais do que animais, guardava o futuro. E hoje essa história nos convida a refletir quais são as arcas que precisamos construir em nossas vidas para atravessar as tempestades existenciais, para preservar o que é verdadeiramente valioso. A Arca de Noé é mais que uma história. É um testamento de fé, engenhosidade e a promessa de um novo começo, um pilar na compreensão da Bíblia e do dilúvio. Se esta jornada pela Arca de Noé por dentro, explorando como era a arca e o segredo da Arca de Noé, tocou seu espírito e aguçou sua busca por conhecimento sobre o funcionamento da arca, e se a Arca de Noé existiu, então nossa missão começa a se cumprir. Inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe esta mensagem com aqueles que buscam respostas. Deixe seu comentário abaixo. Qual o maior mistério da arca para você? Que outros segredos da Bíblia ou perguntas sobre Noé e a arca devemos desvendar juntos? Junte-se à nossa comunidade de exploradores da verdade e continuemos a jornada pelo conhecimento que liberta e pela fé que transforma. O dilúvio bíblico mudou o mundo. E a Arca de Noé é a prova de que, mesmo na mais densa escuridão, há sempre um plano para a luz.